Olá, boa noite. Eu me chamo Sandro Pereira Martins, filho da Sandra Maria Pereira Martins. Tenho 45 anos, sou o mais velho, no meio de 3 irmãos, somos em 4 irmãos. 3 de sangue, um adotivo que foi adotado com minha mãe bem novo, creio que bebê. Nessa época eu tinha 6 a 7 anos. Então, se eu não me engano, ele foi adotado acho que uns 3, 4 meses, se eu não estiver enganado. Pelo meu pai, Daci Martins da Silva, e pela minha mãe, Sandra Maria Pereira. Eu sou um pouco suspeito para falar da minha mãe, né? Mas sou filho primogênito. Então eu vim aqui falar um pouquinho quem é essa mulher, Sandra Maria. Quem é minha mãe? Como ela é? Eu vou tentar aqui descrever um pouco sobre ela e como ela é. Porque falar da minha mãe não é uma tarefa tão fácil. Porque são tantas qualidades que você não consegue enxergar defeitos. Então quero narrar aqui um pouquinho da convivência, da história de uma guerreira, de uma mulher prendada, de uma mulher valiosa para nós que somos filhos, família, exemplo para Deus, e uma mulher virtuosa, cristã, respeitada primeiramente pelo Senhor, mas respeitada por todos aqueles que a conhecem. Quem é que não se dá bem com a minha mãe? Minha mãe é um doce de mulher, um doce de pessoa. Minha mãe, ela não consegue ver defeito em ninguém. Ela só enxerga qualidades. Minha mãe é como se fosse um fruto do Espírito, movida e traga por Deus para nos criar. Então, primeiramente, eu quero louvar a Deus por Senhor me permitir sair do ventre dessa mulher, por ser filho da Sandra. Eu acho que não teria mãe neste mundo, na minha opinião, como filho, melhor para cuidar de mim, cuidar dos meus irmãos, para cuidar de nós, para suprir as nossas necessidades, para lutar por nós, para estar de frente como uma leoa para nos proteger e também para estar ali sempre para nos aconselhar. A minha mãe não sabe ler nem escrever, mas tem uma sabedoria diante de Deus que muitos que sabem ler e escrever não têm. Porque saber ler e escrever não quer dizer que você é sábio. Pode até dizer que você é inteligente. Mas a sabedoria, ela vem do Senhor. A sabedoria que Deus dá para minha mãe diante das palavras são palavras doces que acabam impactando todos aqueles que estão ao seu redor, que aprendem com ela um pouco de paciência, um pouco de amor, um pouco de solidariedade, um pouco de amor ao próximo, um pouco de compaixão, um pouco de tudo. Porque a minha mãe traz essa paz para quem
se aproxima dela. Minha mãe traz essa tranquilidade. Então eu não estou falando aqui de uma simples mulher. Eu estou falando de uma mulher que foi escolhida por Deus para estar nessa terra, para trazer o melhor daquilo que é do Senhor para todos aqueles que estão ao redor dela e que está sempre junto, principalmente nós como família. Minha mãe é meu exemplo, minha mãe é meu espelho, minha mãe é meu tudo, ela é meu viver. Depois do Senhor, minha mãe é meu respirar, minha mãe é minha alegria, minha mãe é minha felicidade. Eu me sinto até meio, um pouco emocionado para falar dela. Eu não vejo tristeza no seu olhar, eu não vejo fraqueza na tua face. Eu só vejo força, alegria de uma mulher que já sofreu muito, já passou por muitas decepções, por muitas humilhações, desde quando era criança, que não teve a oportunidade de estudar, de ter o conhecimento das palavras, das letras. Uma mulher que hoje se encontra analfabeta, mas tem uma sabedoria tão grande que poucos poderiam ter. Uma mulher que até com seus 12, 11 anos já trabalhava na roça, até mesmo em casa de família, para poder trazer o alimento para dentro de sua casa. Uma mulher que já foi muito humilhada pelo seu pai, meu finado avô, e já foi muito humilhada por muitos por onde ela passou, por até mesmo por não saber ler. Eu não posso aqui expressar as palavras, talvez, diante das humilhações, porque eu não tinha idade para isso, porque nessa época também não era nascido. Minha mãe foi uma pessoa, foi mãe nova, mas já era casca dura, vivida. E fora que ainda teve muitas humilhações depois de um casamento, junto com meu pai. Quantas vezes meu pai, na sua sã consciência, ainda quando estava em pé, andando, quantas vezes eu ouvi meu pai desfazer da minha mãe e eu não poder fazer nada, não poder falar nada. Quantas vezes eu ouvi acusações do meu pai sobre a minha mãe, mas ela não deixava nada disso vir sobre nós que somos filhos, porque ela era como uma águia fervorosa, como uma fênix que surgia das cinzas para proteger os teus filhotes quando estava ali em perigo. Mas uma conselheira de Deus para nossas vidas. Primeiramente, o que seria de mim se não fosse por Deus, mas o que seria de mim se não fosse a minha mãe, que sempre me aconselhou, sempre me ajudou. Se hoje eu estou de pé aqui, se hoje eu estou debaixo da graça do Senhor, porque primeiramente a Deus, mas depois as orações dessa mulher, e tem orado por mim, para que o Senhor venha trazer libertação, para que o Senhor venha agir na minha vida. Então é difícil expressar palavras aqui nesse momento para essa mulher, porque as atitudes dela sempre foram as atitudes sábias. Minha mãe nunca trouxe rancor de ninguém, nunca guardou rancor de ninguém. Todos aqueles que muitas das vezes desfaziam dela, ela tratava com amor. Tratava com... Desculpa, mas é tão prazeroso falar dela que a emoção, como filho, toma conta. Porque a minha mãe
fui uma pessoa de se espelhar, não de trazer desgosto, como muitos filhos hoje não olham para suas mães, não respeitam e não honram. Então hoje eu me sinto responsável por poder honrar minha mãe de uma forma como nunca honrei. Mas eu sempre fui filho, sempre estive de frente a muitas coisas, porque ela me ensinou a ser assim. E mesmo muitas vezes debaixo de muitas decepções que eu já passei, quem me ensinou a ser forte foi ela. Me ensinou a combater o bom combate diante de tudo, foi ela. E sempre abriu os meus olhos para que eu não viesse ficar triste diante de perdas que eu já tive, que ainda machucam na alma. Mas quantas e quantas vezes minha mãe foi ferida, foi machucada, mas nunca deixou que essas feridas, machucadas, viessem me abater ela. Ela sempre se manteve de cabeça em pé, sempre erguida, porque ela sabia que tinha gente como filhos que dependia da força dela. E hoje eu aprendi tudo isso, porque eu também sou pai. E muitas das vezes eu passei por situações que onde eu via minhas filhas, eu falei, eu não posso fraquejar porque minhas filhas dependem da minha força. Então hoje eu tenho filhas que eu me orgulho, porque minha mãe me ensinou a ser um bom pai. Minha mãe me ensinou a ser um bom homem, a conquistar as coisas diante do suor. A minha mãe ela não é somente um símbolo de bondade, mas ela é a realidade de toda bondade. Hoje, mesmo diante de tudo que já aconteceu, debaixo de humilhações, debaixo de perdas, até mesmo debaixo muitas vezes de desânimo, porque eu sei que talvez muitas das vezes ela ficava no seu canto ali meio desanimada, mas ela orava a Deus, não deixava que ninguém viesse ver, porque ela estava sempre sorrindo, sempre alegre. Às vezes parecia um pouco de cansaço no seu rosto, mas ela jamais baixava a cabeça. A minha mãe já teve aqui, passando por vários processos, tomando conta do meu tio Sebastião, que também conteve essa doença da ataxia, até que Deus recolheu meu tio. Minha mãe já tomou conta de muita gente, muitas pessoas já passaram pela casa da minha mãe, como meu primo Jair, né? Onde ela não virou as costas, quando ele precisou ali dela, ela ficou de frente, não virou as costas, não fechou a porta, pelo contrário, pediu para entrar, falou, entra. Onde tem 5, 6, cabe 7. Ela sempre teve esse coração bondoso, sempre teve esse coração grande para ajudar o próximo. E hoje já há quase 10 anos, até mais, eu não sei a conta certa. Hoje meu pai está nessa situação por causa dessa doença chamada ataxia. Hoje ele se encontra acamado. E quem está de frente tomando conta dele ali é ela. Ela que toma conta, ela que faz tudo. E ela está sempre ali, brincando com ele. Meu velhinho para lá, meu velhinho para cá. Ela tem um cuidado tão grande com meu pai, por onde foi uma pessoa que a humilhou muito. Eu posso falar isso aqui com toda autoridade, toda convicção, porque lá atrás, quando ele estava com saúde, ele fez isso muitas vezes com ela. Mas ela está ali como mulher honrando o seu marido, porque talvez se fosse uma outra pessoa hoje, talvez deixava ali a míngua jogado
Não, ela está ali, ó. Um homem bem cuidado, que ontem já teve enfermeiras que veio aqui olhar e falou assim, nunca vi um acamado tão bem cuidado igual esse. Mas ela ali, ó, mesmo diante muitas vezes do cansaço, quando meu pai às vezes passava mal, tinha que ser internado, e ela tá lá, ó, firme e forte. Então não tenho palavras para expressar, mas eu tenho gratidão. Eu aqui quero agradecer a Sandra Maria por ter me ensinado tudo que eu sei, por ter cuidado de mim, por ter ficado do meu lado quanto mais eu precisei, por ter a cada dia me incentivado a conquistar aquilo que eu queria, por ter me incentivado a ser sempre um bom homem, por ter me incentivado a ser um bom pai, por ter me ensinado a ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de respeitar o próximo. Isso não só eu, mas como meus irmãos, ninguém tem nada a reclamar, ninguém pode falar nada, pelo contrário, é só agradecer. Todos aqueles que passaram por dentro da casa da minha mãe, que morou aqui, esteve junto com ela, onde ela abriu as portas para todos que podia entrar, que ela ajudou. Ninguém, creio que tem nada a reclamar, pelo contrário, até pessoas que já trabalharam com ela, sempre chamam ela de tia Sandra, fala que mulher é essa, que mulher notável. Essa mulher você não vê tristeza, essa mulher você não vê ela de cabeça baixa, essa mulher guerreira, essa mulher sempre forte. Parece que nada abala. Enquanto muitas vezes a gente cai por mínimas coisas, mas ela tá ali, ó, batendo a mão no nosso ombro e falando, ergue a cabeça, meu filho, ou ergue a cabeça, minha nora, ou ergue a cabeça, meu genro, ergue a cabeça, né, meu neto, minha neta. É prazeroso falar da Sandra Maria. É muito prazeroso dizer algo para ela. Então eu só quero agradecer nesse momento essa mulher guerreira, valorosa, virtuosa, esse rubi lapidado por Deus a cada dia, que é minha mãe, a Sandra Maria. Agradecer por tudo que ela fez na minha vida, por tudo que hoje ela faz e creio que ainda há de fazer, por tudo que ela tem feito para minhas filhas que são netas, por tudo que ela tem feito pelos netos, por tudo que ela anda fazendo pelo meu pai, que ela já fez pelo meu tio, meu primo, até mesmo minha avó que já esteve aqui. Cada um desses aí, pessoas que passaram na vida dela, eu tenho certeza que é só agradecimento. Acho que eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, Sandra é isso, é aquilo. Nunca vi, pelo contrário, só vejo gratidão. Os próprios vizinhos aqui, eles não admitem ninguém que venha falar algo dela, porque como você pode falar de uma pessoa tão doce como essa, que nem fica de porta em porta, fica ali tomando conta da sua casa e ainda por cima numa batalha travada ali, cuidando do seu marido, dos seus filhos. Mas é desse jeito. Muitas vezes não é o que a gente tem que incomoda alguém, mas é o que a gente é que incomoda muita gente. Mas a minha mãe nem isso faz, pelo contrário, a minha mãe ela é uma mulher de oração, é uma mulher de virtudes, uma mulher de princípios, é uma mulher de verdades. Essa é minha mãe. Esse é meu tudo, é meu exemplo de vida. Minha mãe é algo fenomenal. É algo tremendo da parte de Deus em nossas vidas. Então quero deixar aqui só meu agradecimento para você, Sandra Maria Pereira Martins, minha mãe. Obrigado por tudo. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado por me ensinar. Obrigado por estar sempre junto comigo. Muito obrigado, mãe. Que Deus continue abençoando a senhora poderosamente. Eu deixo aqui meu abraço, meu beijo e dizer para a senhora que eu te amo demais. Te amo, Sandra Maria, minha mãe.
Um beijo, um abraço. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Muito, 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 muito. Muito obrigado por tudo.